Meus irmãos, por favor, abram as suas Bíblias ou acesse aí em seus celulares em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Nós vamos ler do verso 18 até o verso de número 22. Efésios capítulo 2, do verso 18 até o 22. Efésios capítulo 2, do verso 18 até o verso de número 22. A versão que eu estou usando aqui é a Nova Versão Internacional. E a palavra do Senhor diz o seguinte, no verso 18: Pois por meio dele, tantos nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus pelo seu Espírito. Até aí, feche seus olhos e vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui na Tua casa. Fala ao nosso coração, transforma as nossas vidas e nos ajude, Pai, para que possamos entender a Sua palavra. Que realmente, além de escutá-la, possamos entendê-la, aprendê-la e praticá-la em nome de Jesus. Que as nossas vidas sejam moldadas segundo o Teu querer e que realmente as nossas vidas sejam agradáveis diante do Senhor. Mas antes de qualquer coisa, Pai, livra-nos de nós mesmos, perdão pelos nossos pecados e nos ajude a sermos pessoas melhores para a honra e glória do Senhor. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, provavelmente vocês já perceberam que os tempos mudaram. Muitas coisas hoje são diferentes. E eu acho que já cheguei nessa vibe já de dar uma de nostálgico, né? De pensar como era diferente no passado. E conversando com alguns amigos, a gente estava falando sobre como era difícil achar o telefone das pessoas no passado, né? Para isso, nós tínhamos que ter acesso ali a uma assinatura ali daquela lista telefônica e procurar ali pela letra e pelo sobrenome e depois o sobrenome, pegar o endereço para que assim a gente achasse o telefone. Hoje não, hoje tá diferente, né? Nós pegamos ali pelo celular, se está muito difícil, a gente faz uma pesquisa no Google e está tudo certo. Como também outras coisas eram diferentes. Hoje é muito diferente do que já se foi. Antes, para a gente saber notícias da pessoa, nós tínhamos que conversar com as pessoas pessoalmente. Olha que difícil, né? Nós tínhamos que ir atrás delas, ir na casa delas, ou até mesmo ir no orelhão, pegar ali um cartãozinho de crédito e ligar para saber como é que a pessoa estava. Hoje está bem diferente. E é legal que quando a gente analisa essas coisas, nós percebemos que como as coisas mudam no decorrer do tempo. Muitas coisas mudam, muitas coisas mudam. Antes, se você quisesse saber a notícia de alguém, você tinha que perguntar para a pessoa, mas não só perguntar por ela. Você tinha que falar que, olha, era o fulano, filho de alguém, não sei o que lá, neto de ciclano. Como é que está, como é que foi, onde ele está, o que ele está fazendo da vida, ele sumiu. Hoje não, hoje a gente faz uma pesquisa ali no Instagram, no Facebook ou no Google e a gente já vê todas as postagens da pessoa, o que ela está fazendo, os lugares que ela frequenta, o que ela gosta de comer. Ou seja, as informações mudaram muito.
Aonde quero chegar com isso? As coisas mudam no decorrer do tempo. E se a gente abrisse aqui, possivelmente você falaria sobre algumas coisas que mudaram. Mas uma coisa é fato e é necessário evidenciar aqui hoje. Uma coisa nunca mudou e nunca mudará, que é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nunca foi alterada, nunca foi mudada, porque não é necessário. E mesmo ela sendo escrita há muito tempo atrás, ela é mais atual do que o jornal do amanhã. E sobre a palavra do Senhor, nós precisamos pensar um pouco mais sobre aquilo que ela diz sobre nós, quem somos, o que devemos ser e o que fazer para que nós possamos agradar ao Senhor. E é extremamente isso que o texto de Efésios 2 diz para mim e diz para você. Se você for ler toda a Bíblia, vai perceber que toda ela é ligada a um assunto central, que é a pessoa de Jesus. Tudo fala de Jesus, do começo ao fim da Bíblia. Mas quando nós lemos ali o Novo Testamento, principalmente a carta de Paulo aos Efésios, percebemos que ali há um problema acontecendo. Em especial, ali está sendo um problema na igreja sobre os gentios e os judeus. Qual que é esse problema? Os judeus não queriam que os gentios, outros povos estrangeiros, tivessem o mesmo acesso à palavra do Senhor. Eles não queriam que outros povos estrangeiros, conhecessem a pessoa de Jesus. Eles não queriam, porque somente eles, segundo eles, poderiam ter esse tipo de informação, esse tipo de acesso. E quando Paulo lida com essa situação ali em Éfeso, percebemos claramente que ele lida de uma forma muito especial, porque não somente ele exorta ali os judeus, que de certa forma estavam fazendo uma acepção de pessoas, como também ele ensina que todos eles, tanto judeus quanto gentios, eles eram inimigos do Senhor. Portanto, ninguém merecia ter esse acesso a Jesus. Ninguém merecia conhecer sobre Jesus, porque ambos os grupos, não somente os judeus, quanto os gentios, eram inimigos do Senhor, eram filhos da ira, faziam o que era errado, ou seja, ninguém merecia estar naquele lugar. E é legal que, como a palavra do Senhor é atual, hoje em dia, por exemplo, tem muitas pessoas que não desejam ver o crescimento da igreja, não desejam ver vidas sendo salvas, não desejam ver pessoas se convertendo, vidas sendo transformadas, porque o que vale é sempre ter o mesmo grupinho de hoje, o que vale é estar com meus amigos e não, a nossa panelinha já está fechada, não pode entrar mais ninguém. Esse tipo de interpretação é totalmente errada, equivocada e totalmente antibíblica. Quando nós falamos de evangelho, nós falamos de algo muito maior do que as nossas opiniões. Quando nós falamos da palavra de Deus, nós falamos de algo muito maior do que a gente acha ou deixa de achar, e sim aquilo que Deus quer para nós, aquilo que é necessário para nós, aquilo que nós precisamos aprender. E neste texto, queridos, hoje, gostaria de refletir juntamente com vocês sobre o seguinte tema: reconciliação. Reconciliação. Quando nós falamos de Bíblia, quando nós falamos de Evangelho, quando nós falamos de Palavra de Deus, é necessário nós termos em mente 3 temas essenciais. O primeiro tema é que Deus fez todas as coisas. O segundo tema é que o homem errou, ele pecou, ele desobedeceu a Deus. E o terceiro tema é que, apesar dessa desobediência, Deus, pela sua graça, resolveu salvar o seu povo e assim conectar novamente a ele. Ou seja, criação, queda e redenção ou salvação. Mas quando nós falamos de reconciliação, nós estamos falando de algo que aconteceu e precisa ser mudado.
E quando o pecado ele entrou no mundo, ele fez com que nós ficássemos separados do nosso Senhor. Fez com que nós ficássemos desconectados de Deus. Afinal, é impossível santidade e desobediência andar juntos. Isso é impossível. E quando nós falamos de reconciliação, nós estamos falando sobre uma união entre dois inimigos. E sobre quem Paulo está falando aqui? Em primeiro lugar, quando nós lemos Efésios, Paulo está falando sobre o povo judeu e o povo gentil, que historicamente eles eram inimigos entre si. Mas Paulo não se restringe a sua mensagem apenas neste aspecto. Ele também fala sobre a inimizade entre o homem e Deus. E desta forma, quando nós lemos Efésios, percebemos que existia um grande problema naquela igreja, não somente entre as pessoas, mas principalmente com relação a Deus, com relação ao Senhor, com relação ao Senhor da igreja, com o Salvador do mundo. Ou seja, o problema ele era bem mais profundo do que aquele povo imaginava. Então, o que seria a reconciliação aqui falada aqui em Efésios capítulo 2? Seria uma união entre duas partes que não estavam mais se dando bem. Poderemos usar vários exemplos aqui. Por exemplo, aquela esposa e aquele marido que não está tendo mais um casamento saudável. Eles são estranhos dentro de casa e para que o seu casamento seja restaurado, é necessário uma reconciliação. Ou também outro exemplo poderia ser aqueles pais e aqueles filhos que não estão mais se conversando, não possuem mais um bom diálogo, eles não sabem se resolver e por essa razão eles não se divertem, eles apenas brigam. É necessário uma reconciliação. E da mesma forma, todos nós precisamos aprender a nos reconciliarmos com o nosso Senhor. Porque não foi somente Adão, não foi somente Eva que errou com o Senhor. Eu e você também erramos, nós pecamos, nós somos pecadores, nós somos desobedientes e devido à nossa desobediência, nós estamos separados do Senhor. E todos nós necessitamos de uma reconciliação. Mas o que a Bíblia tem a nos dizer sobre a reconciliação? Olha que maravilhoso diz aqui no verso de número 18. Por favor, abra ou acesse novamente a sua Bíblia. Efésios 2:18. Diz assim: pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Mais uma vez, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Olha que maravilha este fato evidenciado para a gente. Graças à reconciliação que nós temos com Cristo, mesmo nós sendo inimigos dele, Deus nos trouxe um acesso novamente ao Senhor, através de Jesus. E não existe mais diferença entre judeu, entre gentil, não existe mais diferença entre as pessoas, pois tanto um quanto o outro tiveram acesso ao Senhor. Eles não precisavam mais brigar entre si sobre quem era melhor, sobre quem deveria ter esse privilégio, sobre quem poderia ir à igreja, sobre quem poderia ouvir as cartas dos apóstolos, sobre quem poderia orar. Ambos os grupos tiveram acesso a Deus através de Jesus. E é legal que quando nós pensamos sobre isso, podemos evidenciar totalmente esse acesso com outras pessoas. Certa vez escutei uma história muito legal, que conta sobre um missionário que falava que o evangelho era como se fosse o ingresso de um parque.
E esse evangelho não era apenas um ingresso que era gastado nos brinquedos, mas era um ingresso que as pessoas poderiam compartilhar com todas as pessoas possíveis, que mesmo assim ele não iria acabar. Todo mundo que fosse convidado poderia ir ao parque que é simbolizado pelo céu. Meus irmãos, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que graças a Jesus, apesar de sermos inimigos dele, ele fez com que nós tivéssemos novamente esse acesso a Deus. Graças a Jesus, apesar de nós não merecermos, ele fez com que eu e você pudéssemos nos chegar mais perto do Senhor. O que isso se aplica na nossa vida? Graças à reconciliação, hoje nós temos paz com Deus. E essa paz, ela pode ser compartilhada com o máximo de pessoas possível. E fazendo uma associação ao que nós estamos estudando ali com os jovens e adolescentes na escola dominical, nós estamos falando sobre uma série de como podemos ser úteis em um mundo cheio de inúteis. Nós precisamos falar daquilo que as pessoas precisam escutar. Só Jesus salva. Só Jesus pode trazer paz para os nossos corações aflitos. Só Jesus pode consolar a nossa vida. Só Jesus pode mudar a nossa história. Só Jesus pode mudar toda a nossa família. Só Jesus pode mudar a sua realidade. Só Jesus pode nos dar o acesso a Deus. Este é o evangelho que muitas vezes nós desprezamos. O evangelho que fala que Jesus é o Salvador. Um Jesus que veio ao mundo, se encarnou e morreu no nosso lugar. O evangelho que tem um centro na pessoa de Cristo. E é interessante que quando Paulo fala sobre essa questão de acesso, possivelmente ele está fazendo uma alusão ao Antigo Testamento. Não sei se você tem esse conhecimento, mas no Antigo Testamento não eram todas as pessoas que tinham acesso à presença de Deus. Era somente algum grupo específico que tinham acesso à presença do Senhor no Santo dos Santos. Era um lugar simbolizado dentro da antiga igreja, onde Deus estava lá. Mas com a vinda de Cristo, esse acesso, ele não ficou mais restrito apenas a um grupo de pessoas, mas a todos aqueles que crescem que Jesus era o Senhor, que Jesus era o Salvador. Nós não precisamos mais de outro representante, nós não precisamos inventar 1001 formas de tentar chegar mais perto de Deus com as nossas atitudes, com o nosso dinheiro, com a nossa presença, com as nossas boas ações. Nós só precisamos de Jesus. Jesus é o acesso ao Senhor. E por essa razão, certa vez ele disse que ele era o caminho. E porque talvez é necessário enfatizar essa verdade que possivelmente todos nós já sabemos. Porque a Bíblia, queridos, ela não precisa ser moldada, ela não precisa ser reinventada. Tudo que nela já existe é suficiente para as nossas vidas, para nós, para mim, para você. E é interessante que quando Paulo ensina isso para a igreja de Éfeso, ele quer dizer que aquela igreja não precisava daquelas intrigas, não precisava daquelas discussões, não precisava daqueles debates acalorados, eles precisavam de Jesus. Essa era a mensagem central para aquela igreja e para todos nós. E quando nós falamos de Jesus, nós estamos falando de alguém ou de Deus, do próprio Senhor, que resolveu pela sua espontânea vontade pagar os preços dos meus pecados
e dos seus. Quem merecia morrer éramos nós, mas Cristo quis fazer isso no nosso lugar. Nós não precisamos colocar uma música de fundo ou desligar as luzes para que essa verdade seja uma verdade emocionante. Ela por si só, ela é suficiente para transformar as nossas vidas, para transformar a nossa história, para nos trazer novamente o acesso a Deus. Jesus, Jesus, Jesus. Tá, mas e o que isso tem a ver conosco? Tem tudo a ver. Porque nós já sabemos o segredo ou a cura da nossa doença. E a pergunta que eu faço para você hoje: quantas vezes você tem tomado esse remédio? Quantas vezes você tem buscado esse remédio? Quantas vezes você tem se alimentado desse remédio? Quantas vezes? Possivelmente poucas vezes. E aqui há um problema. Por quê? Porque todos nós estamos doentes nos nossos pecados. E sabemos que a cura é o próprio Senhor. Mas ainda não queremos ser curados. E mesmo assim, Ele faz questão de vir até nós, abrir a nossa boca e colocar o remédio da salvação dentro de nós, através de Jesus. Mas não somente isso, a reconciliação faz para mim e para você, não somente nos traz o acesso a Deus, mas também, conforme diz aqui no verso de número 19, transforma a nossa identidade. Vamos ler mais uma vez. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. O que Paulo está dizendo aqui para a gente, que Deus não somente nos dá acesso a Ele através de Jesus, como também Ele interfere na nossa identidade. Nós não somos mais simplesmente brasileiros, goianos, rioverdenses, mineiros, mato-grossenses, sulistas, nortistas, nordestinos. Não, a nossa identidade em Cristo não se restringe à nossa nacionalidade, não se restringe aonde nós nascemos, não se restringe à pessoa a qual nós éramos. Não, não é isso que a palavra diz. A palavra diz que em Jesus, através da reconciliação, nós não somos mais cidadãos dessa terra, nós viramos cidadãos do céu, um lugar perfeito, maravilhoso, onde não há dor, não há tristeza, não há velório, não há mal, não há pecado, não há violência, onde não há diferença entre as pessoas. Em Cristo, a nossa identidade é mudada. Em Cristo, a nossa identidade é transformada. Nós não somos quem éramos, e sim quem seremos através da vida e da obra de Jesus. Mas essa reconciliação não se restringe apenas a essa transformação de identidade. Olha o que diz ainda no verso 19: nós nos tornamos membros da família de Deus. Nós fazemos parte agora da família do Senhor, mesmo sem qualquer tipo de merecimento. Em Jesus, nós entramos na melhor família do mundo, uma família que não tem discussão, uma família que não tem chantagem, uma família que não tem problema, uma família que só quer o nosso bem e quer viver para sempre ao nosso lado. Esse é o evangelho da reconciliação, onde nós fomos transformados em cidadãos do céu, onde nós nos participamos da família de Deus. Não existe melhor mensagem
do que esta para ser anunciada. Não existe. Não precisamos inventar várias rodas para tornar esse evangelho aceitável. Precisamos falar que graças a Jesus hoje temos acesso ao Senhor. Graças a Jesus nós temos acesso ao céu. E graças a Jesus fazemos parte da família de Deus. E é interessante como o evangelho, ele é transformador. Lembro-me de uma vez, quando estava pregando em outra cidade, falando sobre Deus ser o melhor exemplo de pai. E no final do culto, uma jovem veio conversar comigo, falando que ela tinha muito problema com essa questão de paternidade. E conversando um pouco mais sobre ela, eu percebi que ela foi abusada pelo seu pai, quando ela era criança. E isso me deixou indignado, porque a vontade humana era de ir lá, denunciar, fazer outras coisas, mas o evangelho que ela tinha aprendido naquele dia é que, olha, eu tive dificuldade com meu pai terreno, mas o meu pai do céu nunca me abandonou. Mesmo meu pai terreno, acabando com a minha infância, meu pai do céu me deu a vida eterna. Mesmo as pessoas não acreditando em mim, quando eu contava, meu pai do céu sempre acreditou em mim. Hoje eu tenho dificuldades com meu pai da terra, mas nunca tive com meu pai do céu. Quando nós fazemos parte da família de Deus, nós esquecemos do que aconteceu com a gente no passado, porque o que importa é o nosso futuro ao lado dele para sempre. Um futuro onde não há problemas, não há dor, porque é um futuro ao lado da perfeição do nosso Senhor. A reconciliação nos trouxe o acesso a Deus. A reconciliação transformou a nossa identidade. A reconciliação nos fez parte da família de Deus. E é interessante que quando nós fazemos parte da família de Deus, não existe diferença na família de Deus entre preferidos. Eu lembro quando era criança, ficava ali discutindo com a minha irmã quem era preferido de quem. E eu falava que ela era a preferida da minha mãe, porque minha mãe sempre fazia tudo para ela. Hoje mesmo ainda eu fico ligando para ela e falo, já ligou quantas vezes para a Rayane? Ela fala umas 2, 3, para mim nenhuma, então é a sua preferida, né? É assim que funciona, a gente faz essa distinção. Mas quando nós falamos de Deus, nós não estamos falando de filhos preferidos, porque só existe um filho preferido de Deus, que é Jesus. Mas graças a esse filho preferido, graças ao que ele fez, nós somos um com ele, temos o mesmo espírito que ele, fomos salvos pelo mesmo sangue, o sangue dele. Graças a Jesus, nós temos o mesmo Pai e somos herdeiros da mesma herança e moraremos para sempre juntos no mesmo lar. Estes são os benefícios da reconciliação, um acordo de paz que o próprio Deus fez conosco. Apesar de sermos seus inimigos, em Cristo viramos os seus filhos. Não precisamos maquiar essa mensagem. Não precisamos ignorar essa mensagem. Mas não somente isso a reconciliação faz. Do verso 20 até o verso de número 22, nos dá outro exemplo da reconciliação de Deus conosco. Diz assim, o verso de número 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então a reconciliação nos trouxe acesso a Deus. A reconciliação
nos fez parte da família de Deus, nos transformou a nossa identidade agora como cidadãos do céu. Mas também a reconciliação traz o aperfeiçoamento para a minha vida e para a sua vida. Ou seja, graças a Jesus, nós nos tornamos pessoas melhores a cada dia que se passa. É isso que Paulo está ensinando para a igreja de Éfeso, é isso que Paulo está ensinando para nós, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Mas por que ele diz isso? Como eu disse anteriormente, esse texto está totalmente ligado ao Antigo Testamento, porque quando nós falamos de reconciliação, nós precisamos aprender como é que foi a história do povo de Deus. Se você ler o livro de Gênesis, você vai perceber que Deus andou com o seu povo. E no livro de Êxodos, Deus decidiu morar com o seu povo. Mas no final ali do livro de Êxodo, Deus viu que o pecado estava o incomodando e por essa razão ele decidiu não morar mais com todos, e sim apenas em algum lugar, um lugar que era denominado Santo dos Santos, ou no tabernáculo do Senhor. Mas o pecado veio, abalou tudo, houve o dilúvio, e mesmo assim Deus não desistiu do seu povo, e por mais que o povo errasse com ele insistiu, persistiu, e dessa forma, de uma forma eficaz, ele não habitou apenas em algum lugar em específico, não andou apenas com algumas pessoas, mas ele se encarnou no corpo do seu filho. E os homens tentaram mudar essa história, matando ele. Mas havia um propósito para isso. Através de Jesus e da sua morte, como também da sua ressurreição, nós entendemos que como igreja do Senhor, Deus não habita apenas dentro deste lugar, dentro dessas paredes, mas Deus, a partir de Cristo, começou a habitar em todos aqueles que crescem que Jesus era o Senhor, que Jesus era o Salvador, que Jesus havia mudado a história daqueles que tivessem fé, a fé que o próprio Deus havia dado. Sendo assim, queridos, concluindo, precisamos entender que esse aperfeiçoamento é um melhoramento daquilo que já era bom. Já era muito bom, mas ficou muito melhor. Porque graças a Jesus, nós temos livre acesso a Deus. Podemos ter acesso ao Senhor nas nossas casas, podemos ter acesso ao Senhor nos nossos lares, nos nossos empregos, na rua, podemos ter acesso ao Senhor em diversos lugares. Mas também, não somente nisso, podemos juntos adorar ao Senhor, servir ao Senhor, fazer a vontade do Senhor, aonde nós estivermos. Não precisamos mais de um lugar fixo, como era antigamente. Podemos fazer isso em qualquer lugar. Ou seja, houve este aperfeiçoamento. Mas não somente isso. Como diz aí um certo teólogo, nós somos a Bíblia que o mundo lê. O mundo não precisa de pegar a Bíblia em papel, acessar no seu aplicativo para ver a palavra do Senhor. Ele vai ver através da sua vida, do seu testemunho, das suas palavras, das suas ações. Ou seja, se nós continuássemos a ser quem nós éramos antes de Cristo, o mundo nunca ia ser salvo. Porque continuaríamos sendo pessoas horríveis, pecadoras, desobedientes. Mas Cristo nos aperfeiçoa e nos transforma em pessoas melhores. Não para o nosso engrandecimento, mas para a honra e glória dele. Para que as pessoas, quando olharem para as nossas vidas, queiram ter o que nós temos. E o que nós temos, nós podemos dar, que é Jesus, o Salvador, aquele que nos deu acesso a Deus, aqueles que nos trouxe paz com Deus,
aquele que nos incluiu na família de Deus e aquele que nos transforma em pessoas melhores para a honra e glória de Deus. O que este texto tem a ver com as nossas vidas? Meus irmãos, tem tudo a ver. Tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com você. Por quê? Porque hoje nós não precisamos inventar 1001 formas de ter acesso ao Senhor. Nós não precisamos usar artifícios humanos para agradar ao Senhor. Nós nunca sozinhos conseguiremos fazer o que é certo, porque sozinhos nós só fazemos o que é errado. O bom exemplo disso é o que você faz quando ninguém está te olhando. O que você faz? O que você pensa? O que você fala? É o melhor exemplo. Nós sozinhos não vamos fazer coisas agradáveis perante o Senhor. Mas Cristo sozinho mudou a minha vida e a sua. Cristo sozinho sofreu as consequências dos meus pecados e dos seus. Cristo sozinho, pela sua vontade, salvou você do fogo do eterno inferno. Cristo sozinho é suficiente para todos nós, pois somente Cristo nos dará acesso ao Senhor. Somente Cristo poderá tirar você do inferno que você vive. Somente Cristo pode curar a sua vida. Somente Cristo pode curar a sua história. Somente Cristo pode tirar do lamaçal do desespero dos dias atuais. Somente Cristo vai nos conduzir até Deus. Uma fé que Ele mesmo nos dá, que é inabalável, que não é apenas contida em nós, que é externada para outras pessoas. Uma fé que você pode compartilhar com todos. Uma fé que você pode dar para qualquer pessoa, porque essa fé não vem de você, vem dele. Somente Cristo. Somente Cristo faz com que você vire cidadão do céu. Não é o dízimo que você dá ou a oferta que você traz aqui na frente. Não é a quantas vezes você participou de um culto à noite ou da escola dominical. Não é quantas vezes você foi a algum acampamento ou quantas boas obras que você fez. Foi graças a Jesus que nós hoje fazemos parte da família de Deus. Uma família que o diabo não consegue destruir. Uma família que o diabo não consegue te tirar de lá. Uma família que o diabo não consegue afastar você dos seus entes queridos. Porque quem cuida dessa família é o próprio Deus. Graças à reconciliação, nós nos tornamos pessoas melhores, menos sujas e um pouco mais agradáveis para a honra e glória do nosso Senhor, que nos deu acesso a Deus, que nos salvou e que nos fez parte da família dele. E é interessante a palavra que Paulo usa aqui, que é a palavra edificação. E o significado dela é um significado muito profundo, porque não tem a ver apenas com uma reconstrução, ou apenas um levantar de tijolos, ou fechar ali o telhado de uma casa, mas tem a ver a constante mudança para que fique agradável perante ao Senhor. Todos nós estamos em constantes mudanças, para que assim todos nós pudéssemos ficar agradáveis perante o Senhor. Porque graças a Deus não somos quem éramos, e sim o que seremos em Cristo Jesus. Essa é a mensagem da reconciliação. Uma reconciliação que nos dá a vida eterna. Uma reconciliação que nos faz parte da família de Deus. Uma reconciliação que nos torna agradáveis perante o nosso Senhor, o nosso Salvador. Glorificado seja o Senhor.
Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, a tua palavra foi lida e exposta. Tudo aquilo que vier do Senhor possa entrar nos nossos corações e transformar as nossas vidas. Todos nós sofremos os males dos dias de hoje. Sofremos as mudanças dos nossos tempos. Passamos por muitos momentos difíceis, e o Senhor sabe de tudo isso. Mas nos ajude a entender aquilo que é elementar para as nossas vidas, que é o teu Filho Jesus. Pois somente através de Jesus nós teremos acesso ao Senhor, um acesso que durará para sempre. Somente através de Jesus nós viraremos cidadãos do céu. Somente através de Jesus nós tornaremos parte da família do Senhor. Somente através de Jesus ficaremos aceitáveis para a honra e glória do Senhor. Somente através de Jesus a mudança acontece na nossa vida, para que assim possamos fazer a mudança neste lugar que precisa tanto do teu Filho Jesus. Que Jesus ele possa ser externado nas nossas vidas e que através delas as pessoas possam ser iluminadas através de Cristo, possam ser temperadas através do sal que o Senhor nos deu e possam ter um novo sentido de vida baseado na reconciliação que temos no Senhor. Nos ajude a enxergar as pessoas não como melhores ou piores, mas como iguais, pois apenas como iguais entenderemos que todos nós somos pecadores e precisamos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem de pé. Recebam a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão, a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja com todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Boa semana.